Processo. Aqui. Ok. Bom, vamos dar início, então, ao nosso terceiro workshop Fasta em Vita. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos que estão conectados conosco. Essa iniciativa, Fasta em Vita, é uma iniciativa que já vem sendo trabalhada há alguns anos e, em especial, nesta sequência de workshops e de trabalhos que nós desenvolvemos ao longo deste último ano, temos um agradecimento específico à FAPESC, na pessoa aqui do presidente da FAPESC, né, Fábio Wagner Pinto, e do nosso companheiro de projeto, Pedro Valentim, que nos acompanhou aqui ao longo das atividades e participa agora desta fase mais final nesta cooperação. Eu recordo, na época que fizemos o projeto, eu e o Eduardo Freire, que está aqui conectado, não é, num dia difícil em meio à pandemia, escrevemos um projeto para que pudéssemos, enfim, ter uma reação àqueles momentos complexos que tivemos ao longo da pandemia. E claro que isso não contou apenas com a minha participação e do Eduardo, nós contamos com uma rede de pesquisadores que estão conectados a esta rede Inesc Brasil, espalhados por todo o Brasil, e encontramos um apoio importantíssimo na FAPESC, em Santa Catarina, para que nós pudéssemos, naquele momento complexo, não é, desenvolver aqui as atividades do Fasta em Vida. E hoje nós estamos discutindo um pouquinho o que foi todo esse desenvolvimento, mas, sobretudo, a temática para este workshop está mais conectada à transferência de tecnologia. Eu queria deixar claro esta posição justamente para que nós pudéssemos nos posicionar. A Thalita, que está aqui organizando o evento junto da equipe, deixará um link aqui ao lado, aqui no chat, para que todos aqueles que desejem conhecer com mais profundidade o equipamento e a plataforma desenvolvida ao longo desse período, e, sobretudo, que tenham interesse de incorporar ou levar isso para a sociedade, o Inesc Brasil estará, nos próximos tempos, apoiando essas iniciativas e tentando, de certa forma, fazer chegar os desenvolvimentos de pesquisa que foram traduzidos em materialização de equipamentos e plataformas computacionais até a nossa sociedade em geral. Dado que tivemos um grande trabalho de desenvolvimento dos equipamentos que hoje aqui serão discutidos e das plataformas, o nosso interesse é que isso possa chegar à sociedade, chegar à população como como um produto que nasceu num contexto mais crítico, com o que foi a pandemia, mas que chegou a um estágio próprio de poder efetivamente ser usado em determinados locais para o benefício social. Dado que alcançamos esses resultados, queremos sim agora compartilhar esses resultados com toda a sociedade. Então estaremos recebendo, por meio deste link que a Thalita vai disponibilizar aqui no chat, não é, comunicações, inscrições de pessoas que desejem conhecer melhor o equipamento, investidores que talvez queiram efetivamente trabalhar nesse contexto, para que nós possamos levar o equipamento, levar os resultados, levar a plataforma, levar tudo que foi desenvolvido para a sociedade, como sendo um dos nossos principais objetivos desse período inteiro, não é? A ideia é que a gente possa, de certa forma, mostrar que dentro das universidades se produz muito conhecimento. Dentro das universidades se produz inovação. Precisamos fazer a ponte para a sociedade.
E a ideia é que possamos encontrar os parceiros certos para que aquilo que foi produzido possa efetivamente atingir as pessoas e beneficiar as pessoas. É claro que esse agradecimento especial à FAPESC está conectado a esta fase do projeto e também me caberia perguntar aqui talvez ao Pedro, não sei se Fábio está conectado conosco, mas o Pedro, se queres dizer uma ou duas palavrinhas aqui no início, Pedro, para que nós possamos logo a seguir dar sequência. E eu já vou, logo depois que você falar, eu vou explicar mais diretamente o que é o contexto dessa live. É uma live um pouco diferente. Nós tentamos um formato um pouquinho diferente, mas eu explico isso na sequência. Pedro, por favor, se quiseres falar aqui algumas palavrinhas, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Dizer que é um prazer participar desse evento, né? Dar os parabéns pela pesquisa a toda a equipe, né? Todos os professores envolvidos. Aqui como representante maior, o professor Mauro, né? E a gente sabe da importância da nossa pesquisa, né, para o Brasil, ainda mais uma pesquisa dessa monta, né, pela questão da Covid, a pandemia, o que foi para o Brasil e para o mundo, né? Então a gente sabe o quão importante é essa pesquisa. E fico feliz enquanto coordenador do projeto, né, desse projeto especificamente, né, aqui na FAPESC, dar as boas-vindas e os parabéns a todos envolvidos, né? E precisamos de mais pesquisas nessa área, né? Não só nessa área, como em outras também. Acho importante o investimento, o fomento à pesquisa para o nosso país, né? Para o desenvolvimento. E que tenhamos um bom evento. Parabéns a todos. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. E a ideia é essa. A ideia é tentar, de certa forma, materializar aquilo que nós pesquisamos, aquilo que nós trabalhamos dentro das universidades, levando isso até a sociedade, fazendo a ponte até a sociedade, não é? Bom, a live tem um formato um pouquinho diferente das tradicionais, né? Nós vamos efetivamente fazer um trabalho de apresentação dos produtos. A plataforma computacional, obviamente, nós faremos uma pequena apresentação tradicional com slides e explicando detalhes vinculados à plataforma e os objetivos que foram trabalhados nesta plataforma computacional. Não vou aqui ainda dar spoiler do contexto, né, mas vou deixar aqui os pesquisadores e as pessoas que trabalharam conosco, eles entrarão mais diretamente no detalhe dos desenvolvimentos, mas a intenção é que se possa conhecer, conhecer com o nível possível de profundidade tanto a plataforma quanto os equipamentos, tudo que foi efetivamente desenvolvido, não é? Para que as pessoas que estão nos acompanhando possam compreender, mostrar ali os seus interesses, de conhecer melhor os produtos, para que nós possamos conversar sobre como impulsionar este, estes desenvolvimentos, esses protótipos, para que eles virem produtos e alcancem efetivamente a sociedade. Então, nós deixaremos um espaço ao final para uma pequena discussão. Aqueles que tiverem interesse podem aceder por meio do link que a Thalita vai constantemente aqui relembrar que está disponível. Não é? Nós entraremos em contato com todas as pessoas que demonstrarem interesse e o nosso objetivo foi divulgar isso em vários âmbitos no contexto acadêmico e industrial para que nós pudéssemos encontrar pessoas com interesses deste tipo, né? Fomos a parques tecnológicos, fomos a empresas conectadas às universidades, tentamos fazer uma ampla divulgação para que nós pudéssemos atingir aqui pessoas que demonstrem algum interesse em inovação. E é por isso, e para isso, que nós disponibilizamos esse link. É um pequeno formulário, algo muito simples, para que você possa preencher, falar um pouquinho sobre os seus interesses, e logo em seguida nós faremos contato
para reuniões mais aprofundadas acerca de como levar isso à frente. Então, dividimos aqui o processo em 3 parcelas, então a nossa live será conduzida com 3 apresentações distintas. A primeira, nós vamos aqui a Aracaju, né, com o professor José Carvalho, que está aqui nos acompanhando, e ele já vai mostrar um pouquinho do contexto do produto, de tudo que nós desenvolvemos, não é? Tudo que a gente conseguiu alcançar nesse período. Em seguida, nós vamos a São Luís, no Maranhão, lá na Universidade Federal do Maranhão. Aqui em Aracaju, a Universidade Federal de Sergipe, não é? E posteriormente nós vamos ao escritório do Inesc Brasil com o Mário Dantas, não é? Lá ao lado da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Mário vai também fazer uma contextualização, uma apresentação. E nós aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que também fizemos todo um processo de pesquisa dentro do contexto, vamos aos pouquinhos conduzindo o que está acontecendo, as apresentações, e também vamos interferindo e esclarecendo aquilo que seja necessário ao longo das falas, ok? Professor José Gilmar, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Estão me escutando bem? Estamos ouvindo bem. Como o professor Mauro acabou de falar, né, meu nome é José Gilmar Nunes de Carvalho Filho, então algumas pessoas me chamam de José Carvalho, outras pessoas de Gilmar. E eu vou estar falando aqui um pouquinho, né, apresentando o Vita, né, e aproveitando um pouco também do que o professor Mauro comentou no começo, vou tentar contextualizar um pouquinho o projeto em cima, né, do que é que foi desenvolvido para o Vita. Né? Então a gente começou o desenvolvimento do Vita lá no auge da pandemia, né, quando teve uma demanda assim, absurda por ventiladores mecânicos e outros insumos da área de saúde. Né? Então, não só a gente, né, várias pessoas, várias iniciativas, né, foram criadas justamente para estar tentando dar uma resposta, tentando desenvolver alguma coisa que pudesse ajudar a mitigar um pouco o problema. Né? E foi nesse contexto que o projeto Fastem Vita, né, ele foi criado, inclusive o primeiro produto, que acabou tendo inclusive o próprio nome, né, do projeto foi o Vita, né, que foi o ventilador, que é o que a gente vai estar falando mais hoje. Né? Então, pessoal, naquele contexto, o que é que a gente precisava? Né? A gente precisava de um equipamento que ele fosse rápido de ser desenvolvido, que ele fosse rápido de ser produzido, que ele não fosse absurdamente caro, não é? Porque precisava inclusive de muitas unidades. Além disso, a gente precisava que ele fosse possível de ser construído e mesmo desenvolvido considerando insumos que a gente tivesse acesso localmente, até porque naquela época a compra de coisas na China ou em qualquer outro lugar do mundo estava muito difícil, porque estava todo mundo precisando de tudo. Então foi nesse contexto que a gente começou a desenvolver o projeto e foi sempre pensando nesses aspectos que a gente foi desenvolvendo cada um dos passos. Né? Inclusive, a própria ideia de como o projeto foi construído, que foi junto com a rede Fastem, que era justamente a ideia de não ter um centro único de produção. Aí, tanto o desenvolvimento ele era colaborativo, ele acontecia simultaneamente em diversas universidades e centros de pesquisa do Brasil, e a ideia também era que a própria produção ela também pudesse ser feita, espalhada ao longo do país, de modo a facilitar os aspectos de logística, entender melhor também um pouco as demandas de cada lugar. Não vou entrar muito nesse detalhe, isso aí vai entrar um pouco mais na parte do que o Mário vai falar, né? Mas eu acho importante entender o porquê, isso é importante para a gente entender um pouco melhor o porquê de algumas decisões, inclusive, que a gente tomou para o Vita. Né? Então, pessoal, esses eram objetivos da gente na época. Um ventilador, né, que ele fosse de uso emergencial, fosse fácil de produzir, fosse de baixo custo e que não dependesse de insumos de fora do país. Eu vou estar aqui mostrando agora o Vita, vou pedir para o aluno aqui que está ajudando com a câmera trazendo um pouco mais para perto, para mostrar a vocês aqui a versão já finalizada do Vita. Então dá para ver que é uma carcaça
em aço, né, para dar robustez, resistência. Um detalhe muito importante do Vita é a questão do sistema respiratório, não é? Ele é todo desacoplável da máquina, não é? E ele é baseado em Ambu. Isso foi levado em conta como parâmetro de projeto porque o Ambu já é muito utilizado, na verdade, pelos profissionais de saúde. Então é um equipamento que eles já conhecem, têm uma confiança maior. Ao usar o Ambu, toda a parte que entra em contato com o sistema respiratório do paciente, ela, ela é toda com base em itens, né, que já são itens médicos para a área de respiratório, então não seriam itens que a gente teria que desenvolver e certificar, né, já são itens seguros e conhecidos das equipes médicas, né, então ele é baseado nisso aqui. Outra coisa que a gente achou interessante foi que o sistema ele fosse justamente facilmente desacoplado da máquina, né? Porque a gente pensou em situações como, por exemplo, uma falha na rede de energia ou alguma coisa que porventura impedisse o aparelho de funcionar. O profissional de saúde ele poderia retirar o Ambu da máquina e ele mesmo manualmente ir ambuzando o paciente, né? A gente achou extremamente importante isso justamente para trazer mais segurança para o uso da máquina, porque dessa forma, mesmo que viesse a ter qualquer problema de parada da máquina, né, a gente pensou muito numa questão de queda de rede elétrica, eventualmente alguém esbarra na máquina, né, porque é um ambiente extremamente movimentado, né, ambiente de emergência, então a gente sempre foi prezando por esses aspectos de segurança, até para facilitar a entrada do aparelho nas áreas de saúde, né, nos hospitais, nas emergências, né, então tudo isso foi pensado nesse contexto, para facilitar o uso e também para facilitar a entrada do aparelho nos locais. Em relação ao funcionamento do aparelho, a gente analisou bastante, né, levou em conta as principais resoluções e definições que a gente tinha, não só no Brasil, mas fora também do Brasil, né, porque vários outros países estavam desenvolvendo iniciativas similares. Então a gente viu o que era o básico que a gente precisava garantir que o aparelho tivesse para que ele fosse funcional e ainda assim que fosse suficientemente simples para que a gente pudesse ter um desenvolvimento acelerado e uma produção também mais facilitada, além de também reduzir custos, né, e dificuldades do desenvolvimento. Então, o aparelho ele tem como base a ventilação controlada a volume. Então, o principal parâmetro que a gente seta é o volume, que é passado por paciente a cada ciclo respiratório, que é o volume corrente. A gente também pode controlar a frequência respiratória e a gente também pode controlar a razão entre inspiração e expiração. Muitas vezes, pacientes que têm doenças obstrutivas crônicas ou alguma outra condição que faça com que a saída de ar das vias aéreas seja dificultada, é preciso você dar mais tempo para ele exalar o ar, né? Então, uma forma de você controlar isso é você justamente ajustar a razão entre inspiração e expiração. Então, aqui no caso a gente trabalha em termos de set points. O volume ele vai de 200 a 600 ml, a frequência de 10 a 30 respirações por minuto. E a razão entre inspiração e expiração ela vai de 1 para 1, ou seja, o mesmo tempo, dado o período do ciclo respiratório, o mesmo tempo que seria dado para a inspiração seria dado para a expiração, até o valor máximo, que seria 1 para 3, que seria, se você dividisse esse período em 4, uma parte do período seria para a inspiração e 3 partes para a expiração. Né? Então a gente tem uma tela onde a gente é possível monitorar os principais parâmetros. Esses parâmetros de configuração principal, a gente colocou eles, né, de forma analógica, usando potenciômetro, porque a gente entendeu e os próprios feedbacks que a gente teve das equipes médicas entenderam que era uma forma mais facilitada de você configurar, e outros parâmetros em geral associados a setups de alarme e outras configurações, a gente usou botões, né? Então, vou dar aqui um OK. E aqui está o Vita já em funcionamento, então você pode fazer a alteração de qualquer um desses parâmetros. Ele não vai imediatamente passar a executar esse parâmetro. A gente entendeu que poderia haver
uma mudança não intencional desse valor, às vezes o profissional esbarra, passa, encosta e altera, então a gente precisa de uma confirmação da alteração para que aí sim ele passe a executar, né, a operação com os novos parâmetros. Ele tem uma telazinha, a tela é particionada também na parte de alarmes e de monitoramento de pressão. Não sei se vai estar dando muito para ver, porque como é filmagem, que é tela de LCD, mas tem uma parte que mostra se tem algum alarme ativo, né? Caso esteja o alarme também tem uma parte sonora, e você alterando aqui você consegue ter um monitoramento também em tempo real da pressão no sistema, né? Nesse caso aqui, tanto a pressão do final da expiração quanto as pressões também máximas, né? Elas também são mostradas aqui para ter fácil acesso. A gente optou por um modelo com poucas telas para que fosse possível uma operação mais fácil, para que não fosse necessário um treinamento muito específico para que o profissional conseguisse utilizar a máquina. Além disso, como eu já tenho comentado, ela conta com uma série de alarmes, alarmes de pressões muito baixas. No caso de uma pressão muito excessiva, o movimento das pás que justamente bombeiam o ar, ele é interrompido para não exceder aquela pressão, né, como uma forma de segurança para evitar pressões superiores àquela que a equipe médica entendeu que não seria adequado para o paciente. Além disso, uma coisa que eu acabei não comentando é que o próprio uso do AMBU, o AMBU ele já tem dentro dele uma válvula, né, que é a válvula de pop-off, que ela dispara se pressões muito altas estiverem dentro do AMBU. Para a maioria dos AMBUs, essa pressão seria 60 centímetros água. Então é mais um item aí, né, um aspecto que leva em conta a segurança. Né? O sistema também você pode calibrar. Eu não vou estar mostrando todas as funcionalidades, eu acho que sai um pouco do contexto da ideia da live, né? Porque são muitos detalhes, mas esse é o funcionamento básico. A gente tem sistemas que, por exemplo, se eu, por algum motivo a energia cai e a máquina é desligada sozinha, quando a energia é retomada, isso pode ter sido uma queda de energia, ou pode ser que alguém esbarrou na tomada, não sei se está sendo possível escutar, mas passa a tocar um alarme sonoro justamente para chamar a atenção da equipe, né, que houve algum problema, né, com a alimentação da máquina. Né? Após o problema, dado ok, a máquina reinicializa. Aqui na primeira tela, após a inicialização, isso tendo um desligamento correto ou algum problema de desligamento, existe a opção de ir direto para a operação, ou você pode apertar no botão configuração para fazer alguns testes, para avaliar como é que está a movimentação, se os alarmes estão soando, questões associadas às pressões do sistema. Também tem uma tela similar para calibração, onde é calibrado a questão das movimentações da pá e também calibrado o sensor de pressão. Né? Clicando em OK, você vem para uma tela onde são os principais parâmetros que a gente tem associados ao alarme, que é a pressão máxima de inspiração, que vai ser setada, né, para aquele paciente, a pressão mínima expiratória, trigger quando está usando o modo assistido. Então, esses parâmetros são possíveis de serem alterados e após a alteração de todos, né, essa tela pode ser revista novamente simplesmente apertando o botão a qualquer momento, não só no início da operação. E uma vez que está, mais uma vez o botão OK, tira o sistema da pausa e ele volta a funcionar. Então, esse é o funcionamento básico, não é, do Vita. Tem uma série de detalhes que, como eu disse, acho que foge muito ao objetivo da live, tentar entrar nos pormenores deles, mas esse é o funcionamento básico do Vita. Vou dar uma pausa aqui, só para não acabar atrapalhando a live com o som, e eu vou mostrar aqui agora uma versão do Vita justamente aberto, né, para conseguir mostrar alguns dos detalhes que a gente tem, né, que estão associados às decisões de projeto. Então, quando a gente olha aqui para o Vita, a gente vê uma série de peças em impressão 3D. Todas essas peças azuis e essas peças verdes aqui, elas são peças em impressão 3D.
A gente tem itens que são itens gerais, né, como esse item aqui, que é uma corrediça que foi utilizada para auxiliar na movimentação, e temos algumas peças como essas brancas aqui, que são peças que são usinadas, né? Como são peças que sofrem mais esforço, não era muito viável fazer elas em impressão 3D. Mas a gente optou por ter peças de produção muito simples. A gente optou por ter peças de produção mais simples justamente por conta do contexto que a gente estava e da ideia básica do projeto. A ideia básica do projeto era que a gente pudesse produzir o Vita de forma colaborativa, né, de forma distribuída ao longo do país, né, isso muito associado ao próprio sistema FAST, em que daqui a pouco certamente o professor Mário vai falar com mais detalhes. Mas então a gente optou por peças que fosse fácil de serem produzidas, né, e a impressão 3D ela é de fácil acesso, a produção em geral ela é uma produção razoavelmente tranquila de fazer, então poderia ser feito em qualquer ponto do país. As partes que são, na verdade, usinadas aí já é um pouquinho mais complexo, não era todo centro de produção que tinha acesso, né, mas poderia ser, na verdade, também usado o serviço, né, de terceiros. Além disso, outra decisão importante foi o uso de motores de passo, né, muito mais fáceis de serem controlados e não necessitava de sensores adicionais para ver aonde é que estava as pás, né, como elas estavam pressionando os ambus. Então, a carcaça, né, como eu já comentei, foi uma carcaça, inclusive cogitou-se inicialmente fazer em alumínio por ser mais leve, mas ao final se optou pela versão em aço, justamente por ser mais robusta e mais rígida, não é? E o peso não ficou excessivo, é uma máquina que ela é fácil de ser carregada, inclusive ela foi pensada com os pegadores justamente para ajudar a levar a máquina para diferentes lugares. Muitas dessas decisões, na verdade, foram fruto de conversas, né, com profissionais da área de saúde, que a gente apresentou a máquina para eles, versões anteriores, ia vendo o que é que eles comentavam, então remoção de quinas, suporte para carregar mais fácil e uma série de outras coisinhas que a gente foi ajustando versão a versão no Vita até chegar nessa versão que está aqui sendo mostrada, certo? Vantagens e desvantagens desse sistema. Como eu disse, muito do que a gente desenvolveu, ele foi pensado para aquele contexto, né, de pico da pandemia, de dificuldade de conseguir coisas fora do país. Então, uma das principais vantagens do Vita é essa possibilidade de produção emergencial, né? Você pode setar, você pode ajustar, né, e criar vários centros de produção e você consegue fazer essa produção de peças e montagem das máquinas de forma distribuída. Então isso facilita muito questões de logística, questão de paralelizar o trabalho, então não fica tudo muito concentrado em um local só. Então uma das vantagens importantes do sistema. Outras vantagens aí mais associadas realmente ao Vita, você tem essa questão da separação do circuito respiratório do restante da máquina, a questão de toda a parte do circuito respiratório já ser de equipamentos conhecidos pelos médicos e outros profissionais que trabalham com esse tipo de aparelho. Então ele tem diversas vantagens nesse sentido, né? Desvantagens de ter uma série de pontos, né, que inclusive foram levantados durante o projeto, mas que não foram implementados por questão de necessidade de agilidade ou que teriam uma complexidade adicional, né? Então a gente não colocou bateria, então tem uma série de questões que o Vita não implementa, até porque ele é um sistema que foi pensado como emergencial, né? E aí, disso daí eu queria falar um pouquinho também, pessoal, né, com quem está na live, que é, bem, então o que é que falta, né, para o Vita hoje, né? Principalmente para que o Vita ele possa ser realmente um produto comercializável, né? Então, o que é que faltaria para isso daí, né? Eu acho que é uma das razões justamente dessa live, uma das principais razões é justamente essa questão
da transferência de tecnologia, né? Para que a gente possa ver essa tecnologia e outras que foram desenvolvidas pelo projeto sendo verdadeiramente utilizadas, né? Virando produtos, né? Para que a gente possa estar contribuindo, né? De alguma forma com a sociedade como um todo e contribuindo também com essa questão de transferência de tecnologia dentro do país, né? O desenvolvimento desse tipo de habilidade. Mas em relação ao Vita, né, o que é que faltaria? Ele tem questões relacionadas à Anvisa, né, então qualquer aparelho da área médica ele vai precisar passar pelas principais agências regulatórias do país, né, no caso a Anvisa, para esse tipo de coisa seria a principal, então tem uma série de aspectos que a Anvisa cobra, desde a própria estrutura, processo de montagem, forma de produção, que ela já vai avaliando antes mesmo de o aparelho ser produzido, né, de você ter a liberação para você produzir, para fazer teste, então uma série de coisas que a Anvisa já observa, né? Então, nesse sentido, acho que uma das principais coisas que seria necessário fazer seria uma padronização da produção, né? Então, peças que hoje são feitas em PLA, né, por impressão, talvez passar para uma outra forma de produção, porque uma das coisas ruins da impressão 3D é você garantir a qualidade, é um pouco mais operador dependente. Quando a gente está num contexto de desenvolvimento é muito interessante, não é difícil para uma pessoa que tem uma expertise maior olhar para a peça, ver que ela está legal, mas principalmente para os parâmetros que a Anvisa considera, então talvez algumas das peças teriam que ser trocadas para outra forma de produção, justamente para você garantir essas questões de qualidade, reprodutibilidade, repetibilidade na produção das peças e da própria montagem do equipamento, e isso não é só uma questão de robustez da peça, né? São esses parâmetros realmente de qualidade. A própria questão da estruturação do processo de montagem, né? Ou quando eu falo em estruturação formal, né? Desenvolvimento, né? Criação de metodologia bem estruturada, bem definida, porque tudo isso é apresentado à Anvisa. Você tem a questão da própria garantia de biocompatibilidade dos materiais, né, e do aparelho como um todo, então são coisas também que são observadas pela Anvisa, realização de testes e experimentos, né? O Vita ele foi o tempo inteiro desenvolvido já pensando nessas coisas, então uma das razões que a gente optou por ter um circuito respiratório separado, todo baseado em RU, foi justamente nisso, porque a gente já trabalha aí garantindo a questão da biocompatibilidade dos materiais. A gente também já fez uma série de testes e experimentos, né? A gente já fez testes, por exemplo, de compatibilidade eletromagnética que foram realizados em Santa Catarina, justamente para verificar se a forma como o Vita foi produzido, ele pode ser utilizado, por exemplo, em ambiente hospitalar, considerando as questões elétricas e eletrônicas do aparelho. Então, ruídos que são gerados, robustez a descargas elétricas e coisas do gênero. Então, isso já foi avaliado. Já foram feitos testes para análise paramétrica, para verificar se de fato os parâmetros que são setados, eles estão sendo entregues pelo Vita. Isso foi feito principalmente em Lagarto, aqui em Sergipe. Já também foram feitos experimentos em animais, né? Isso daí eu não vou entrar muito em detalhe, porque o Shigeaki com certeza vai trazer detalhes sobre isso. Então já existe uma série de avaliações que foram feitos em cima do Vita. A própria forma de desenvolvimento dele, desenvolvimento do software, já foi toda pensada para auxiliar depois, quando se fosse iniciar o processo de certificação junto às agências regulatórias, mas é um dos principais aspectos que a gente tem hoje para transformar o Vita em produto, né, seria justamente essa questão de certificação junto às agências regulatórias, né. Nesse sentido, né, e aí já falando para quem porventura tem interesse de desenvolver uma startup, de começar a desenvolver alguma coisa em cima do Vita, né, dessa questão da transferência de tecnologia, ao longo de todo esse período do projeto, foram desenvolvidas uma série de parcerias, de colaborações que se mantêm até hoje, o que vem facilitando inclusive
o desenvolvimento de outros projetos na área de produtos para a saúde. Então, e essas parcerias e colaborações que a gente, no INESC, né, durante o desenvolvimento, conseguiu estabelecer, elas certamente estarão à disposição, né, junto com a própria estrutura e o apoio do INESC, como o Mauro falou logo no início, para quem porventura tenha interesse, né, de estar trabalhando aí em cima desses projetos. E essas parcerias e colaborações, elas vão ser extremamente importantes, né? Outras, né? A ideia é que também se tenha o desenvolvimento de outras parcerias, principalmente com empresas da área de saúde, para que se facilite bastante o processo, porque justamente são empresas que já estão ali acostumadas a lidarem com a Anvisa, né? E a gente vai estar podendo também tentar auxiliar nisso daí. Em relação às aplicações do Vita, né, hoje o contexto da pandemia nem de longe é o mesmo. Né? A gente está trabalhando no contexto, na verdade, pós-pandemia, então a ideia de equipamento emergencial para ser produzido e usado ali nos hospitais no contexto de escassez de ventiladores mecânicos, isso não é mais a questão principal. Né? Dentro do projeto, né, que a gente desenvolveu do Fastem Vita, a gente pensou, inclusive a gente está finalizando o projeto e vem sendo feita toda a documentação, toda a estruturação para si, numa eventualidade, né, de alguma situação emergencial, se for necessário desenvolver e produzir os equipamentos, toda a parte estrutural, né, toda a ideia de como seria a logística, desenvolvimento e montagem, isso está documentado, está bem estruturado, mas em termos de transferência de tecnologia, outras aplicações, elas são particularmente interessantes, né? E são aplicações que têm uma parte boa em aberto, em termos de soluções que já existem, e nas quais o Vita poderia suprir bem. Né? A gente vem, inclusive, discutindo com alguns profissionais da área de saúde, aonde é que a gente poderia reposicionar o Vita e que ele seria interessante. Então, a primeira questão é justamente como um ambusador automático. Né? Hoje a gente trabalha com o Vita, mas não num perfil, num contexto de um respirador mecânico. Né? A gente está muito mais numa ideia de um ambusador automático, ou seja, o processo que normalmente o profissional de saúde ele faz de forma manual, a ideia é justamente que possa ser utilizado o Vita para fazer isso de forma automática. Né? O Ambu ele já existe, né, há muito tempo, ele é muito utilizado. Então, você ter uma forma automática de utilizar ele é bastante interessante, porque é muito cansativo você ambusar um paciente por muito tempo. Né? Em geral, o pessoal fala de 10, 15 minutos no máximo que uma pessoa consegue ambusar mantendo os padrões, e isso é uma pessoa que tem um conhecimento, uma prática muito grande nesse tipo de terapia, não é? Então, você ter uma forma de ambusar. Além disso, né, você torna menos operador dependente, né, essa questão de você ambusar um paciente. Você tem controle de uma série de parâmetros que quando você está fazendo de forma manual você não tem como saber quanto de ar você mandou para o paciente. Você não tem muito como precisar, ou pelo menos é muito difícil você manter o controle do período, né, da frequência com que você está ambusando o paciente. Mesmo que você vá contando, vá usando um relógio, como é cansativo você manter sempre aquele padrão, é algo bastante difícil. Né? Então o Vita ele se encaixaria muito bem, né, nesse contexto de um ambusador automático, né, que tem, como eu já disse, aplicações diversas, né, desde em situações emergenciais, quando vai haver uma intubação orotraqueal e dentre outras coisas, né, na área de anestesia também tem algumas aplicações interessantes, com a vantagem, como eu disse, que você tem um sistema que lhe permite ter controle e monitoramento dos principais parâmetros ali da execução dele. Uma outra aplicação que a gente achou bem interessante, que foi ventilada por do pessoal, né, médico que a gente conversou, foi o uso, inclusive, como equipamento didático, não é? Justamente por um preço muito mais baixo, muito mais acessível, muito mais fácil também de você ter equipamentos desses sendo levado para
uma UTI simulada, ou mesmo para a sala de aula, para demonstrar, para que os alunos possam configurar, entender como é que funciona, poder também ser utilizado na ideia de simuladores de função respiratória, né, como os manequins, só que no caso um manequim ativo, né, que tivesse ali a função respiratória sendo ativada. Então tem uma série de aplicações nesse contexto de aplicações didáticas. Tem aplicação também em terapias específicas, né, como terapia de expansão pulmonar, terapias para liberação de secreção nos pulmões, nas vias aéreas. Então, são terapias específicas que muitas vezes fazem uso ou do próprio ambu, só que de forma manual, ou então de ventiladores mecânicos, o que acaba sendo muito mais difícil de você ter acesso, porque tirando as unidades de tratamento intensivo, é um pouco mais difícil, né, você ver os ventiladores dentro de uma sala para uma terapia comum, até pelo próprio custo do aparelho, né? Então poderia ser inserido num contexto como esse, para terapias específicas. E além disso, né, uma outra aplicação interessante é justamente no uso veterinário, né, no uso em pet shops, em atendimento de hospitais veterinários. Não vou entrar tanto nesse contexto, mais uma vez vou deixar aí para Shigeaki falar mais sobre essa parte, esse tipo de aplicação, porque ele lá no Maranhão o pessoal trabalhou bastante com o Vita em animais e com certeza vai poder falar mais sobre isso do que eu, né? Então, pessoal, acho que o que eu queria falar era basicamente isso, né? Dar uma ideia geral do Vita, do contexto em que ele foi pensado, produzido e como é que as coisas estão no momento, né? Pensando em o que é que faltaria para se transformar em um produto, aonde é que ele poderia estar sendo também encaixado em termos de mercado. Né? Então, só para fechar aqui mesmo, né, queria agradecer a presença de todos, o convite, né, de estar aqui também, de ter participado do próprio projeto, mas de estar aqui podendo falar por tantas pessoas, né, que fizeram parte do projeto. Né? Foram muitas universidades, muitos pesquisadores envolvidos. E além disso, né, também me deixo aqui à disposição para se alguém tiver uma dúvida ou alguma pergunta mais específica. Depois que eu sair daqui da frente, eu vou colocar o meu contato aí no chat para se alguém quiser entrar em contato. E é isso. Né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, eu estou aí à disposição. Não sei se vão ser abertos espaços para perguntas agora ou só no final da apresentação. Ao final, José. Será ao final. Então é isso, pessoal. Ok, muito obrigado. Muito obrigado aqui ao José Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe. Eu acabei não apresentando de forma completa o José. O José, ele é um dos coordenadores da área de engenharia biomédica do INESC Brasil, coordena essa rede, não é, dentro da área de engenharia biomédica. E por isso ele foi um dos responsáveis por não só o desenvolvimento, mas vários testes, várias coisas que foram também trabalhadas nesse contexto. Contaram bastante com o apoio também do Hospital de Lagarto, que eu acho que da cidade de Lagarto, né, que vale a pena aqui dizer, e nós só temos a agradecer a todo esse apoio, né, que aconteceu ao longo do período. Muito bem. Dito isso, sem perder muito tempo, eu chamaria a Ellen, não é? Nós vamos nos transferir aqui para o Maranhão, isto para a Universidade Federal do Maranhão, onde nós também fizemos uma quantidade grande de trabalhos vinculados ao Fastem Vita, não é? Com a coordenação do professor Shigeaki Leite. Infelizmente, o professor Shigeaki Leite hoje está em atividades administrativas pela universidade, não pôde estar conosco, mas deixou aqui uma das pesquisadoras principais do projeto, a Ellen,
que vai fazer uma rápida apresentação também acerca de tudo que foi desenvolvido lá na Universidade Federal do Maranhão, junto da equipe do professor Shigyaki, né, em conjunto com todas as universidades da rede Nesc Brasil, com o apoio aqui, claro, da FAPESC, como já falamos logo no início. Ellen, por favor, vamos só testar o seu som para ver se está tudo bem. Boa tarde. Tudo certo? Estão ouvindo direitinho? Tudo certo. Pode seguir, por favor. Muito obrigado. Para iniciar, só queria mostrar um pouquinho que nós estamos com o primeiro protótipo, né? Foi aquele em acrílico, ainda meio iniciado. Estamos com o terceiro aqui também, né? Terceiro protótipo, e estamos com o atual, que é a quarta versão que nós temos aqui no Maranhão, e que ela está operando hoje, não só aqui, mas também no hospital veterinário, que é um parceiro da gente. Bom, e eu não vou me detalhar muito nos parâmetros, já que o colega já falou bastante, né, detalhou, mostrou toda a parte de instrumentação do Vita, né? Então, eu vou partir mais para a aplicação. O que é que a gente, quando finalizou aqui a construção dele aqui no Maranhão, o que aconteceu? A gente chegou com o pessoal com os médicos, né, aqui da Federal aqui do Maranhão, sentamos, conversamos com eles e eles passaram algumas coisas para a gente. Sugeriram, né, a utilização do Vita em hospitais de baixa complexidade, que seria ótimo, né, que atenderia aqui hospitais menores, atenderia também a Baixada, né, os interiores, que têm uma dificuldade maior de acesso a um equipamento mais elaborado, e também são distantes dos grandes centros. Outra possibilidade de utilização que foi citada para a gente nessas reuniões com os médicos foi a utilização do Vita em ambulâncias, visto que ele é compacto, é pequeno, ele é fácil de carregar, não é tão pesado, qualquer pessoa, até mesmo uma criança, consegue carregar o equipamento. Então, o que facilita a movimentação dele em um veículo, por exemplo. Ainda mais numa ambulância, que é um veículo que requer equipamentos pequenos, de fácil distribuição dentro da ambulância e fácil movimentação. Outra sugestão, né, que foi inclusive acatada por nós e já está sendo empregada, né, com nossos parceiros, é a utilização para uso veterinário. Hoje, nós temos 2 equipamentos desse operando no Hospital Veterinário da UEMA, que é a Universidade Estadual aqui do Maranhão, em parceria com os professores e os médicos que lá operam, e foi feito um comitê de ética em que foi avaliado a utilização desse Vita, e a partir desse comitê de ética foi avaliado, foi aprovado, e está sendo foi operado durante 2 meses, em 3 cadelinhas selecionadas, né? A partir disso, tivemos um laudo atestando a funcionalidade e a eficiência do Vita. Então, a partir de todos os parâmetros que foram colocados, a partir de todos os testes que foram feitos por eles no equipamento, a gente tem um laudo ali de 2 meses, né, mais ou menos, de operação deles nas cadelinhas, que atesta a eficiência do Vita. E outra coisa que foi sugerida por eles é que a gente cedesse mais 2 equipamentos, né, que ficassem 2 equipamentos lá, para eles fazerem um teste mais longo, de mais ou menos 1 ano, né, para eles terem um laudo mais robusto e que nos dê uma maior segurança desse equipamento. Outra coisa que eles sugeriram, justamente como o colega falou anteriormente, tentar um material, né, uma liga melhor, um material que seja melhor para a operação, já que é um material de construção 3D, conforme vai sendo utilizado, sendo exercido o esforço, ele tem um ponto de ruptura, e seria melhor um material com ponto de ruptura mais longo do que o que a gente usa, que é o PLA. Outra conversa que nós tivemos com o pessoal
do hospital universitário foi em questão da utilização do emprego de outras aplicações dentro do Vita, que seriam o quê? Seria um sistema em que os veterinários, os médicos no geral, eles pudessem utilizar, verificar como o paciente está, mesmo não estando lá no hospital, não estando no consultório. Então, seria um sistema via remoto de monitoramento desses pacientes. E, para isso, a gente teve que fazer uma pequena adequação utilizando esse novo Arduino, né? Que ele vai conter aqui o Wi-Fi e a gente vai conseguir mandar os dados para a nuvem, né? E a partir dele, num sisteminha, né? Fazer essa veiculação dessa informação com o médico e o paciente, sendo que esse aplicativo, esse novo sisteminha, ele pode ser usado tanto pelos médicos quanto pelos familiares do paciente, sendo que quando ele só pode ser operado pelo médico, a partir do login, tudo, fazer qualquer alteração. E o familiar, a pessoa que acompanha o paciente, apenas visualizar como é que está a situação dele. Outra sugestão foi a questão dele ter autonomia, né? No caso, tanto para PET quanto para operação em ambulância, no caso em locomoção, a sugestão é que ele pudesse ter uma autonomia, né? Então, a outra aplicação que nós estamos desenvolvendo aqui, estamos vendo a viabilidade, é a questão de implantar uma bateria, né, no Vita. Acredito que, da forma como está, ainda tem espaço para implantar uma bateria de algumas horas, né, para que ele pudesse sustentar esse sistema tanto de movimentação desse equipamento pelas diferentes localidades, quanto gerando informação e distribuindo essa informação tanto para paciente quanto para os médicos. Além disso, né, agora a gente deu início, né, a uma startup voltada justamente para o mercado, que é o foco desse workshop. Então, nós estamos estruturando toda uma sala, todo um ambiente voltado para isso, voltado para negócios e mercados. Então, o que nós temos estruturado aqui? Temos sala, estamos estruturando pessoal, fazendo todo um levantamento organizacional para o Vita, para começar a fazer essas questões de testes, não só testes, mas também fazer a validação dele com a Anvisa, como o colega também havia mencionado, que a gente tem que ter esses laudos com a Anvisa, para poder fazer essa distribuição no mercado, implantar esse equipamento de fato no mercado, porque conversando aquele tete a tete com o pessoal da medicina, o pessoal da medicina veterinária, eles gostaram muito da ideia e pedem para ser utilizado, pede para testar. Então, enquanto a gente não tiver essa certificação toda, a gente fica meio travado nessa questão, mas não é algo que não está no nosso plano. E assim como a gente começou a implantar essa startup voltada para o Vita e para o mercado, a gente está tentando também correr atrás dessa questão da certificação dele para a implantação de fato no mercado. Outra coisa que o colega também falou, que eu venho frisar aqui, é a questão dos custos. Os custos dele hoje, para a gente que não trabalha de forma industrial, ainda é um pouco acima, um pouco alto. Porém, levando para uma larga escala, evidentemente que esse custo cai. Mas em comparação com o que temos no mercado, os outros respiradores, algo mais robusto, que não leva em consideração essa parte low cost, né? Ainda assim temos como ganhar esse nicho de mercado justamente. Por mais que hoje ainda tenhamos um custo maior de produção por produzir pouco, ainda conseguimos esse mercado produzindo equipamentos com preço competitivo,
No mais, a gente tem produzido com o pessoal da computação um aplicativo tem sido desenvolvido para que ele possa tanto fazer aquela comunicação médico-paciente, quanto emitir relatórios, tanto de falhas, quanto de monitoramento desse paciente e de tudo que ele tem sido feito nele a partir do Vita. Vou passar devagarinho aqui, rapidão, para a gente ter uma noção da sala, como ela está sendo estruturada. A gente tem um cantinho aqui na parte de empreendedorismo da Universidade Federal. A gente começou a montar a sala recente. Toda bonitinha. Aqui nós temos o Vita. Daqui a alguns meses a gente vai terminar de estruturar a sala, ficar bem bonitinha. O próximo workshop ela está toda bem montadinha. Mauro? Está ótimo, Ellen, muito bom. Está sem áudio. Acho que Obrigada. já regressou. Pronto. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente, a exposição aqui do Vita está bem organizadinha, como você disse. Parabéns aí pelo trabalho. E vamos seguir conversando sobre essa questão do apoio à startup. Nós já tínhamos conversado com o professor Shigeaki, não é, para nós podermos alavancar isso aí no Maranhão e, se for possível, em outras partes do Brasil, para fazer esse equipamento e outros produtos que foram desenvolvidos nesse contexto, para que eles possam chegar à sociedade. Nós aqui não privilegiamos outros produtos, não é, que também fizeram parte do contexto de desenvolvimento vinculado à pandemia. O nosso foco está mais no Fasten Vita e na plataforma de desenvolvimento. E agora sim, eu acho que estamos habilitados a falar um pouquinho da plataforma, não é? O professor Mário, aqui de Juiz de Fora, Mário Dantas, né, da Federal de Juiz de Fora, que é o nosso coordenador da área de computação, não é? Inteligência de dados, computação do Inesc Brasil, esteve à frente desta parcela, deste módulo do projeto, não é? E vai trazer aqui para nós alguns insights do software desenvolvido, a plataforma, o software desenvolvido, que aproveita infraestruturas já existentes nas universidades para produção. É claro que isto foi desenvolvido num contexto pandêmico, onde nós todos trabalhávamos com a premissa do isolamento, mas foi um exercício muito interessante para que nós pudéssemos nos organizar frente a diferentes tipos de restrições, para poder produzir, para poder colaborar, para poder trazer aquilo que as universidades têm de melhor para a sociedade. Professor Mário, por favor. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos, né? Então, antes de começar, Mauro, eu acho que a gente tinha que também falar do nosso Saturday Night Work. O que aconteceu, gente, foi o seguinte: durante a pandemia, nós estávamos num projeto com a Comunidade Europeia, chamado H2020, que era a manutenção preditiva, e a gente trabalhando com uma equipe multidisciplinar e multinação, né? Tínhamos nós brasileiros, tinha gente da Alemanha, Itália, Portugal, né? E aí o que aconteceu, o Mauro, que vou brincar, hein, já até saiu, Mauro, que é muita gente boa, falou assim: gente, precisamos ter um esforço adicional para fazer alguma coisa do Brasil e tal. E nós trabalhamos o Mauro marcou para a gente não começava o dia na segunda-feira, para quem não acredita, era sábado à noite. Então, a gente, sábado à noite, estavam todos reunidos, né? E foi muito interessante, porque uma coisa que é muito interessante, vocês devem ter percebido, nós pulamos lá do Maranhão, agora aqui para Juiz de Fora, né? Quase o Rio, né? E estávamos antes com o Mauro falando lá de Santa Catarina, antes a Thalita estava em Aracaju, né? Então, vamos chamar assim, essa distribuição
contribuição, por mais isso que pareça, também foi muito interessante para a cabeça de todos os envolvidos, que amadureceram muito rapidamente, né? Não só os mais velhos, mas os mais novos também, né? E o software que a gente vai falar, diferente do que a Ellen falou, a Ellen já estava falando de uma interface, né, em relação à utilização. O que a gente vai falar do software aqui não é do software embarcado, não é nada disso, é relativo à produção, que é o que a gente estava assim, trabalhando, né, anteriormente com outro com o projeto FASTEM, né, que é a manutenção preditiva, né, que a gente utilizou a Embraer Portugal e a ThyssenKrupp no Brasil. Então a equipe já estava bem mais madura e tudo mais em relação ao que tipo de madura, né? Em relação às interfaces da engenharia com a parte computacional, né? Então eu peço desculpas, gente. É que, na verdade, quando eu um probleminha aqui, a Thalita vai me ajudar, né, Thalita? Pode passar, por gentileza. Tá? Então, aqui, essa figurinha aqui, o que essa figurinha ela relata, ela traz para a gente? Na verdade, a gente, nessa proposta inicial de trabalho, a gente identificou, na área de engenharia de software, a gente chama, né, quais são os elementos, requisitos, né, o ambiente propriamente dito. A gente estava num ambiente, cara, de sistema de computação, mas de software. Se vocês forem ver aqui, a gente tinha as células de testes finais, mas antes de atingir isso, a gente tinha o serviço de compra, serviço de corte, né? E aí vai por, se vocês forem no sentido anti-horário ali, o gerente, né? A parte da fabricação, a célula de produção, a impressora 3D, a logística, né? O CNC ali, né? Na célula de produção dos usinados, as células de placas, né? Aí é para pegar na montagem mais uma vez. Então a gente tinha um complexo, vamos chamar assim, ambiente totalmente distribuído, né? E o que a gente imaginou? A gente imaginou realmente como está parece essa nuvem mesmo, né? Seria o server. E aí, através de IoT broker, ou seja, um gerente de informações de IoT, a gente trabalhou no sentido de capturar as informações e fazer com que essas informações pudessem, né, os dados digitais, na verdade, que a gente vai mostrar, virassem informações que pudessem se trafegar nesse tipo de ambiente que a gente está. Uma coisa importante também chamar a atenção, que aparece ali o IoT Event Repository. A gente tinha os repositórios dos dados digitais de muitas coisas, mais tipos diversos de dados, né? Dados seriais, temporais e por aí vai. Tá? Então, por gentileza. Isso, obrigado. Então, vocês perceberem aqui, por mais para o nosso lado, olhando de frente aí no lado esquerdo, a gente colocou células de serviço, né? Onde o cliente tinha demanda, a gente podia ter uma impressora 3D que tivesse em Aracaju, eu cheguei a mandar fazer, Thalita, vai sair aí e tal, né? E o CNC, e todos eles falando com o servidor, que é o próximo item que aparece para vocês aí antes do tracejado. E esse tracejado, ele nos leva, né, a gente trabalhou com o Push Subscriber, aí uma coisa muito importante falar com vocês, os softwares não foram escolhidos em catálogo, nenhum deles. Os softwares foram escolhidos sob demanda em relação ao que a gente viu na prática no projeto da Comunidade Europeia, que nós somos os colaboradores, né? Então, a gente escolheu o Kafka manda essa informação para o GPA, né, que é o gerente de produção automática, e dali, sim, para um banco de dados, né? Por favor, Thalita, o próximo. Vocês vão ver que, de um modo geral, a ideia é só mostrar, dar um overview, né, upshot da coisa. A gente tinha, se a gente for ver de outra maneira aqui, na figura anterior, a gente tinha células de serviço, né, onde que a gente tem, sei lá, HTML, JavaScript, o Bootstrap, o jQuery, né, vários, assim, softwares de diversas origens de necessidade, aonde, através desse software, que está aqui o Node, né, Node.js, a gente pega essa informação, passava para o Kafka, do Kafka para o Node.js e aí sim para o Postgres da vida. Na verdade, por que isso falando da vida? Porque é o seguinte, a gente usou outros tipos de, vamos dizer assim, de armazenamento, né? Por isso que a gente chamou de repositório no anterior, porque às vezes não era necessário utilizar um Postgres, mas para esse projeto em si, na verdade, foi o que mais se talhou, né? Mais se mudou ali. Tá? Dito isso, podemos passar para o próximo, Thalita, só para mostrar essa figurinha que é interessante para vocês. Na verdade, uma interface, né, do sistema, olhando sempre a primeira linha ali, olha, a gente tinha impressora 3D, aí depois ali o corte de peças, né, a parte de usinagem,
tá? São módulos que foram vistos como necessários e a gente foi, né, disponibilizando-os através desses ícones, né? As placas de dispositivos, aí depois a gente tem a parte da montagem, né, de equipamentos, que é um procedimento que era pedido, né? E testes finais, por exemplo, ali, né? Testes finais de controle de qualidade. No último, a parte da logística, a demanda e a compra. Por que eles foram organizados assim? Porque foi assim que a gente viu no momento do trabalho, do projeto, as maiores demandas, vamos chamar assim, e essas demandas se tornaram, assim, pontos, né, focais para que a gente pudesse fazer a interface. E aí, sim, aqui tem um exemplozinho da impressora, por exemplo, impressora 3D, aí mostra o equipamento, né? Se ela está disponível, onde não está, se ela está sob produção, e a gente pode fazer a utilização da mesma. Então, a gente começa, na época, né, fazer com que o ambiente, que isso é muito importante vocês entenderem, que a gente está mostrando é um ambiente distribuído, né? A Ellen chegou a falar da nuvem ali, né? Da nuvem, Ellen, do distribuído para que o equipamento pudesse ser, vamos dizer assim, literalmente ter essa característica descentralizada, né, que vários pudessem ter acesso ao que a gente estava desenvolvendo como uma equipe agora no Fasta em Vida, né? Pode, por gentileza, Thalita, próximo. Aí, ó, aqui a gente faz o quê? A gente tem uma figurinha mais lúdica da coisa, né? Onde a gente tem em cima o Fasta em Vita, aqui embaixo, por exemplo, uma impressora, o Octoprint, né? O que aconteceria? A pessoa pediria alguma coisa pelo Fasta em Vita, através dessa interface bonitinha aí, 3D, e da mesma saindo para esse bichinho ali, feio para caramba, né? O Octoprint, o verdinho ali, aonde a pessoa imprimiria ali. O que é muito bacana que aconteceu foi, literalmente, a transferência de conhecimento, né, de todos os envolvidos e a colaboração, né, das partes. Muito interessante também. E era sério, né, todo sábado à noite, reunião nossa. A gente falava. Então, aí, assim, agora a gente está comentando sobre o quê? O sistema web, problemas em uma aplicação Windows. Isso aqui é só chamar a atenção de dois aspectos, né? Se estivesse rodando só no Windows, tinha muitas versões do sistema operacional, Windows 8, 10 e por aí vai, né, Vista e tal. Portas bloqueadas pelo firewall do Windows, por exemplo, necessidade de documentação detalhada para instalação, então dificuldade para utilização, né, realizar a atualização de como todas as células ao mesmo tempo, né, e outros problemas que eles poderiam gerar necessidade de um suporte a cada célula. Aí você pode passar, por favor, Thalita. No próximo, por que a gente escolheu usar na web, né? Uma forma mais distribuída. Por mais estúpido que pareça, a facilidade em manutenção e suporte de atualizações, porque a gente tinha um grupo totalmente distribuído no país, tinha noção, sem problemas de firewall, a gente não tinha, porque a gente estava acessando um lugar que as pessoas que acessavam eram componentes já autorizados, né, sem nenhum problema, sem necessidade de instalação para cada nova versão que acontecia, né, e a parte da segurança também, tanto física quanto a parte operacional. O Mauro vai lembrar disso, aconteceu um problema físico, na verdade, de alimentação num determinado ponto. A gente estava usando o ambiente, não sei se o Mauro lembra disso, no Sul, aí aconteceu da gente trazer tudo aqui para a Universidade Federal de Juiz de Fora, porque o coordenador, né, da área de pesquisa científica, a gente tem um CPD aqui, só da área técnica científica, nós ficamos rodando só lá, e como era só ele podia, estamos falando de pandemia, só ele podia entrar, não, tudo bem, deixa aqui, e aí se rodou todo esse ambiente nessa infraestrutura, né, durante bastante tempo, até que normalmente as coisas se voltaram a estabelecer, e aí a gente teve essa dispersão, vamos chamar assim. E aí isso justifica mais uma vez o porquê da gente ter escolhido aí, né, uma abordagem distribuída e até às vezes mais baixo, paralela para o caso. Só para finalizar, chamando a atenção das duas apresentações anteriores, é muito importante, com certeza, entender, né, o que foi mostrado aqui, foram a parte dos equipamentos, nós não estivemos envolvidos, né, com o desenvolvimento de um equipamento. Nós demos suporte
a que eles pudessem ser desenvolvidos, sem falar, a gente não está falando de sistemas embarcados desses equipamentos, mas toda a parte da interface em si, toda essa parte de cooperação e interoperabilidade, com certeza pode ser usado, estendido, se assim o entenderem, para que o software seja utilizado. A ideia do software foi um software aberto, onde que eu costumo brincar aí quando eu dou aula, né? O pessoal confunde software aberto com software de graça. Não é nada disso. O software aberto é o que consegue literalmente se conectar, né, a outras interfaces que sejam abertas e conhecidas. E aí a gente consegue ter esse sucesso. Queria mais uma vez agradecer a atenção de todos. Espero que eu tenha podido explicar o porquê, né? Porque às vezes dá uma confusão na cabeça das pessoas. Ah, vocês trabalham com um sistema embarcado e tal. E basicamente não foi isso. Foi atender as demandas de sábado à noite, né? Na segunda-feira de manhã estivessem as conexões sendo feitas, né? E muito interessante, porque algumas peças eram fabricadas em locais mais próximos de onde deveriam estar. A gente aprendeu isso, eu não vou nem falar aqui, porque não sei se a gente tem um NDA, né, mano? No H2020, vocês não têm noção, algumas peças de equipamentos que vocês utilizam durante o seu dia estão a mais de 3 dias distante da casa de vocês. E às vezes se precisa com urgência, então 3 dias de casa de vocês poderia ser fabricado a um lugar aí, a meia hora, alguma coisa assim, né? Tá? Eu agradeço a oportunidade, Mauro, agradeço a todos aí, tá? E passo a palavra a Obrigado. você. Obrigado, Mário, muito obrigado. Creio que foi possível, sim, ter uma noção da plataforma. Eu só talvez acrescentasse uma coisa importante, que agora você até citou ao final, porque o nosso desafio também em ambiente pandêmico era justamente a questão logística, materiais e a questão de envios de equipamentos, né? Nós montamos alguns dos equipamentos Fastem Vita aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, produzimos alguns deles e produzimos as carcaças e depois nos vimos com dificuldades de enviar os equipamentos para o Maranhão, para Sergipe, para Goiás, outro parceiro que também investiu bastante no nosso contexto, e vários outros que participaram da nossa atividade. Aqui mesmo no Paraná, né, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde nós temos um polo bastante importante, daqui de Florianópolis para o Paraná já era difícil o próprio envio. Então, esse sistema possibilitou que nós pudéssemos, ao invés de enviar os equipamentos, enviamos pelo sistema todo o processo para ele ser manufaturado aditivamente nos locais onde estavam disponíveis impressoras 3D, CNCs, máquinas de corte a laser, e esses equipamentos todos disponíveis e conectados a esta plataforma, onde a plataforma diretamente enviava ou envia, não é, a demanda, né, o esquema de trabalho para ser efetivamente produzido no local. Então, foram desafios interessantes naquela ocasião, nós aprendemos muito, né, tivemos muitas coisas a discutir aos sábados à noite, como disse o Mário, mas também foi bastante gratificante entrar nesse contexto e poder ultrapassar essas barreiras todas que nos foram colocadas. O ser humano é assim, não é? Cresce na adversidade. Em geral, assim é que nós vamos evoluindo e as adversidades vão acontecendo e nós vamos tentando buscar ultrapassar todas as barreiras que nos são colocadas. Muito bem, então aqui nós iríamos para a última fase deste workshop. Já estamos quase no final, peço só mais um pouquinho de paciência. Eu farei rapidamente um enquadramento aqui para que nós possamos nos organizar e no início eu não tive a oportunidade, não é, de falar um pouquinho sobre essa questão do Inesc Brasil, então farei agora, e o porquê que nós estamos buscando
encontrar pessoas, não é, que possam ter interesse em trabalhar com as inovações, trabalhar com os resultados de pesquisa, levando esse resultado para a sociedade. O Inesc Brasil é uma associação privada sem fins lucrativos, cujos associados são as universidades públicas brasileiras, esse conjunto todo de universidades que vocês estão vendo aqui, e temos um associado especial, que é o associado português, que representa também um conjunto de universidades públicas portuguesas. Então, de fato, estamos diante de uma rede transatlântica de pesquisa, não é? E, em geral, também, nós gostamos de nos apresentar desta forma, né? A vantagem de uma rede com estratégia é que os esforços são coordenados, ao invés de duplicados. E o Fasta Invita, este projeto, torna bem claro a vantagem de você trabalhar em rede, né? De você efetivamente trazer para dentro de um contexto multidisciplinar, multi-institucional, todo esse conjunto de instituições que vocês estão vendo aqui. Estou mostrando os associados IB e os fundadores da rede IB, que são as pessoas coletivas das universidades federais e algumas estaduais, não é, que fazem parte deste nosso ambiente, com o nosso parceiro Inesc Tecnologia e Ciência, onde nós temos as universidades portuguesas amparadas. Onde é que nós estamos trabalhando, não é? Nós estamos trabalhando no processo de inovação. E o que é que esta rede promove? Esta rede, o nosso objetivo concreto é promover um pouco de gestão de ciência dentro do processo de inovação. Então, nós trabalhamos dentro do contexto da pesquisa fundamental até a inovação, passando por pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, processo de desenvolvimento do produto e produto e introdução ao mercado. Veja que a escadinha para você alcançar um produto, ela em geral é longa, não é muito simples você ultrapassar toda a barreira teoria, tecnologia, prototipagem e invenção. Passar essa barreira leva muitas vezes muitos anos. A pandemia nos trouxe a possibilidade de tentarmos, em conjunto, no contexto multidisciplinar e multi-institucional, fazer essa escada rapidamente, pensando e trabalhando na gestão de tecnologia, na gestão da pesquisa e do desenvolvimento, e agora, por fim, na gestão da inovação. Não é? Estamos com o protótipo, a invenção bastante maturada, temos aqui muitas coisas interessantes para buscar aplicações no mercado. O professor José Gilmar e a Ellen trouxeram essa visão e o Mário trouxe o contexto informático, não é? E tudo isso pode e deve, neste momento, né, subir esse último degrau, virar efetivamente um produto, não é, para a introdução ao mercado. Este é o nosso objetivo. Então, a Thalita tem colocado aqui constantemente no chat esse linkzinho, pedindo que as pessoas se inscrevam neste link para que nós possamos, posterior a este workshop, produzirmos reuniões em separado para conversarmos sobre esses últimos degraus que nós estamos vendo aqui no processo de inovação. Estes últimos degraus nos possibilitarão fazer a inserção no mercado de tudo o que passou pelas fases de pesquisa fundamental, pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, tudo isso concentrado aqui no final, certo? A intenção, pessoal, é a melhor possível e a intenção é fazer com que esses produtos, fazer com que os resultados dessa pesquisa possam ir para a sociedade. A ideia, claro, passa bastante por isso.
O INESC Brasil funciona para as universidades associadas como uma janela única de pesquisa, não é? Nós estamos buscando facilitar, trazer de uma forma assim amigável, não é? Facilitar o diálogo com as empresas, o diálogo com a indústria, tentando desobstruir, ultrapassar certas barreiras tradicionais neste contexto da relação academia-indústria. E, em geral, dizemos assim: as empresas não precisam ver a burocracia acadêmica, nem ser atrapalhadas por elas. A intenção é que nós possamos, nós que somos da academia, conhecemos a academia, possamos fazer uma interface eficiente para que essas questões possam acontecer com alguma tranquilidade, certo? O INESC Brasil, ele trabalha nessa forma matricial, nós estamos operando com áreas de pesquisa e áreas de negócio, e a intenção é que as áreas de pesquisa que possuem a visão da ciência e as áreas de negócio que possuem a visão do mercado possam se encontrar com as demandas existentes no mercado. É nesse sentido que nós buscamos desenvolver o nosso trabalho, ok? Eu sou, claro, atualmente o coordenador aqui do projeto Fasta Vita, não é? Tenho coordenado e conduzido essa iniciativa. Sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica, não é? E nós aqui temos um conjunto de pesquisadores trabalhando neste sentido, para maximizar o potencial das universidades em torno da pesquisa brasileira e, como exemplificou o Mário, representar muitas vezes o Brasil em programas de pesquisa no exterior. Temos muitas atividades internacionais em andamento e estamos buscando, da melhor forma possível, levar este potencial que é grande, essa potência instalada que é grande das universidades, não é? Essa capacidade em pesquisa que as universidades têm, não apenas para o exterior, mas que internamente ao Brasil a sociedade possa ter benefícios também. Muito bem. Dito isso, explicado um pouquinho deste contexto, eu abriria aqui, eu acho que, Thalita, seria esse o objetivo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira se expressar agora, não há problema, nós vamos abrir o microfone, temos aqui uns minutinhos para isso. E podemos, de certa forma, responder algumas coisas. Mas a Thalita já deixou aqui no chat, né, dúvidas sobre a palestra, sobre o workshop. Ó, nos envie no chat seu nome, instituição, empresa, pergunta e preencha o formulário de intenção, que o formulário vai nos levar até vocês. Exato. Este é o nosso objetivo. Desculpa, Thalita, por favor. Temos já duas perguntas, elas foram feitas ao professor José Gilmar. O Perfeito. professor José está conosco. Vai identificar. Vamos ver aqui o José, se consegue. Professor José, só nos dê um sinal de que está conosco. Está conectado aqui Conectado. conosco, José Carvalho, mas, José, não estamos nem ouvindo nem vendo, só vendo a conexão. Não sei se conectou Pessoal, conosco. me escutam agora? Agora sim, Sim. agora sim. O computador deu um probleminha aqui, não estava funcionando, aí eu vim de novo para o celular. Podem falar a pergunta aí, Thalita. A pergunta foi da Amanda, ela é aluna da UFES, e ela está perguntando o seguinte, que o senhor falou que o equipamento foi pensado no contexto da pandemia. Na montagem, vocês também levaram em consideração a facilidade de higienizar o equipamento? Sim, sim. Isso foi uma coisa que a gente também sempre se preocupou, tanto por indicação do próprio pessoal de saúde, né, e inclusive de coisas que a gente ia vendo por conta do próprio projeto em outros itens. Então, essa questão de sanitização, ela é extremamente importante que seja pensada, até porque isso, inclusive, como comentei, experiência de outros projetos,
A gente viu projetos que, para você sanitizar, você precisava de equipamento específico. Teve um que eu peguei mesmo, que precisava de uma lavadora ultrassônica e tudo. Então, aqui nenhum hospital do estado tinha. Então, era um problema. Então, a gente pensou muito nessa questão de sanitização. Mais uma vez, foi por conta disso que a gente sempre procurou, principalmente para os equipamentos, né, que vão entrar em direto em contato com a respiração, que eles já fossem da área médica, já fossem conhecidos, e fossem todos autoclaváveis, porque é a forma mais fácil, mais acessível que todo lugar tem para sanitizar é o autoclave. Então, a gente pensou muito nessa questão de ser autoclavável, inclusive da própria questão de reposição de peças, e o aparelho propriamente dito, a gente se preocupou em reduzir o tamanho das aberturas deles, justamente para que fosse possível borrifar algum material sanitizante, o próprio álcool 70 ou então álcool propílico, e a própria parte do fundo que tem, por exemplo, os botões, são botões com proteção de silicone, o teclado ele foi feito de forma a ser teclado de membrana, com ainda uma proteção da plotagem, então a gente foi pensando passo a passo cada um desses detalhes, justamente para que fosse fácil de ser sanitizado. Tanto a parte que vai entrar em contato com a respiração, essa obviamente a gente teve um cuidado muito maior, mas mesmo o equipamento, né? Inclusive uma proteção que a gente adicionou recentemente para a tela, né? Para o display, né? A gente adicionou uma pequena proteção com acetato, o acetato você pode passar álcool nele sem problema, então a gente criou uma pequena proteção de acetato justamente para facilitar a limpeza do display. Obrigada, professor. A Amanda também perguntou na sequência, se você acha que haveria algum tipo de receio por parte dos pacientes, principalmente os mais idosos, em usar o equipamento. Os pacientes, isso seria muito difícil, porque os pacientes eles não estão acostumados a ter contato com esse tipo de aparelho. Agora, a equipe médica, isso sim, né? Por isso que a gente também tentou ter um produto que ele já, o próprio design do produto, ele é importante, porque para o pessoal da área, eles têm que ter uma coisa que seja pelo menos parecido com o que eles trabalham. Isso já vai ajudar um pouco a dar credibilidade. A questão, mais uma vez, do sistema respiratório ser baseado em ambu, em traqueia, em reservatório de oxigênio, então, na válvula de PIP. Então, tudo isso é material que é de conhecimento deles, que é de uso diário deles. Então, isso também ajuda quando eles param e olham, e não vem uma coisa que para eles é estranha. São várias peças que são conhecidas. Então, para eles, você tem tanto a questão de confiabilidade, que ao ver algo conhecido, isso traz mais uma ideia de confiança, mas também é a questão de, vamos dizer assim, treinamento para uso. Se você tem um aparelho que parece completamente diferente daquilo que eles estão acostumados, então mesmo que eles tenham confiança no aparelho, de que é um aparelho tão bom quanto às vezes até muito melhor do que o que eles estão usando, mas se é um aparelho que ele é difícil de ser utilizado, seja pela familiaridade ou necessidade de um treinamento específico muito grande, isso pode afastar seguramente os profissionais, né? Porque justamente eles vão ter não medo no sentido de não confiar, mas vão ter receio de usar por não saber usar. Então, mais uma vez também foi pensado, a própria simplificação de interface, de colocar poucas telas, foi justamente para que fosse algo fácil de ser aprendido, para que não tivesse que se fazer um treinamento para que ele conseguisse utilizar. Não, tudo é muito fácil, tudo é muito direto, as configurações são simples e, claro, isso foi fruto, obviamente, não de um olhar mágico e que de repente resolvia todos os problemas, mas de conversas constantes com os profissionais de saúde que olhavam e comentavam e sugeria e dentro dos nossos limites a gente ia atendendo. Ótimo, José. Como última pergunta, o Pedro, da FAPESC, ele perguntou se não seria interessante pensar em um sistema com a bateria acoplada. E aí ele colocou, caso venha a ter uma queda de energia, o aparelho ele teria a autonomia de funcionamento por mais de 1 hora, por exemplo, até que a energia fosse restabelecida?
Então, a questão da bateria, ela é extremamente interessante. Inclusive, foi algo muito discutido durante as etapas de desenvolvimento. Mas o que aconteceu foi que a bateria ela traria custos, né? Os próprios testes para a gente ver qual seria de fato a autonomia do equipamento, acréscimo de peso, até porque na época da pandemia, ali no pico, tudo era muito difícil de a gente conseguir comprar. Então, mesmo bateria, não era todo tipo de bateria que a gente conseguia encontrar. Então, para também colocar baterias muito grandes, a gente ventilou algumas possibilidades, como, por exemplo, usar o aparelho em conjunto com o no-break, o no-break serviria justamente para dar essa autonomia. Claro, aumenta muito o peso, aumenta a complexidade, mas no momento a gente achou que era mais interessante uma abordagem desse sentido, mas principalmente, justamente na hora que a gente decidiu que não iria colocar uma bateria, a gente optou, né, por decisão mesmo de projeto, de que o Ambu ele ficaria externo, né? A gente tinha várias iniciativas que trabalharam com ventiladores similares. O Ambu ele ficava dentro da máquina. Isso facilita uma série de coisas, porque você tem menos aberturas, né? Você tem menos coisas a fechar, tá tudo ali encapsulado, mas em compensação, se houver uma queda de energia, algum problema, e você tiver que resolver na hora, para você tirar o Ambu de lá de dentro não era nem um pouco fácil. Então, a gente privilegiou um design para o aparelho que fosse fácil de você retirar, porque já que a gente não estava dando autonomia em termos de energia, no mínimo, se tivesse uma queda, o profissional ele poderia retirar o ambu e fazer a ventilação do paciente de forma manual. Então, de fato, é interessante a bateria. A gente não colocou por decisão do projeto, mas abordamos esse problema dessa forma, né? A possibilidade, se quisesse de fato autonomia, usar um no-break, ou então pensando de que não tinha autonomia e que poderia de fato ter uma queda de energia, e às vezes não só uma queda da energia mesmo, às vezes uma pessoa esbarra na tomada, né? Então a gente pensou nessa questão de que se der algum problema, a gente fez um sistema que era fácil de retirar o ambu e, consequentemente, depois ventilar manualmente o paciente, né? Sem trocar nada, né? Você só tiraria o ambu e passaria a pressionar ele, né, manualmente. Eu deixo em aberto agora, peço licença ao professor José, ao professor Mauro. Se mais alguém quer tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, abre o microfone. O professor José está aqui, a Ellen também está conosco. Fiquem à vontade, pessoal. Também aqui para usar o chat, fazer perguntas, não há problema nenhum. Ok? Mais uma vez, vou aqui reforçando enquanto estamos aguardando e dando essa oportunidade, esse tempinho. Preencham, por favor, o formulário de intenção. Coloquem os seus dados bem claros. Tentem deixar isso bastante organizado para que nós possamos chegar até vocês. A intenção é poder apoiar as iniciativas de incorporação da tecnologia e vocês também conhecerem os mecanismos para se fazer essa transferência de tecnologia. O Inesc Brasil vai, de certa forma, organizar este caminho, apoiar este caminho, para que nós possamos, numa nova etapa, fazer esse equipamento, fazer estes equipamentos, fazer esses softwares, tudo que foi desenvolvido chegar até a sociedade. Esse é o objetivo. Então, fiquem bem à vontade para que nós possamos dialogar posteriormente a este workshop. Muito bem. Não tivemos nenhuma pergunta no chat, mas eu particularmente gostaria de fazer uma pergunta. Temos aqui um agora. Deixa eu ver. O Ernest colocou aqui no chat, né? Talvez seria interessante colocar uma conexão USB para alimentar com fonte externa na ambulância, por exemplo. Seria tanto para o professor José ou para a Ellen, né? Responder essa pergunta, acho que se aplica.
É uma ideia, né? Uma intenção, né, José? Pode falar, por favor. A gente tem, né, principalmente na primeira máquina que ela foi feita aqui, até para facilitar a questão de testes e alterações, configurações, a gente criou um acesso USB, né, para justamente você poder reprogramar o microcontrolador, pegar a informação direto da máquina, avaliar muito mais facilmente. Mas para alimentação, como o motor de passo, né, já é um motor um pouquinho mais robusto, e necessita de uma quantidade de corrente maior, via USB eu não acho que seria muito viável, né? Seria a saída USB ela é interessante, mas interessante mais do ponto de vista de dados, né? Seja para uma alteração direta no programa, para você eventualmente também ter uma possibilidade de conectar a máquina a um computador para fazer etapas de forma mais simples, por exemplo, de calibração. A gente usou tela simples, né? Mas é um display um pouco também mais tranquilo. Então, eventualmente, se você usa essa entrada USB para comunicar com o computador, no computador roda um programa com um bom assistente para realizar a calibração, ou mesmo, né, avaliação do estado atual da máquina, né? Qual foi a última vez que ela foi calibrada, a última vez que ela sofreu alguma manutenção, né? Para esse tipo de coisa, a conexão USB seria particularmente interessante. Perfeito. O Hermes, vou só complementar aqui, Thalita, o Hermes está colocando aqui, o USB, leia-se um tipo de conector para facilitar a conexão com corrente mais alta. Claro, sempre uma ideia, né, de poder fazer essa alimentação também por essa via. Todas as ideias são bem-vindas, óbvio, nós aqui demos uma certa preferência, não apenas pelos técnicos, mas pelo diálogo, não diálogo apenas com os técnicos, mas pelo diálogo com os profissionais de saúde, porque, em geral, os profissionais de saúde têm assim uma sensibilidade daquele momento específico de uso dos equipamentos médicos, e nós fizemos assim um investimento grande em dialogar, entrevistar, conversar com vários profissionais de saúde para poder compreender as necessidades. As necessidades, nesse caso, de chão de fábrica, né, onde efetivamente eles estão trabalhando. Muito bem. Muito Eu bem. eu vou me direcionar talvez a Ellen, uma curiosidade, não sei se será em comum com os demais aqui, mas que a Ellen falasse um pouquinho mais, que a gente pudesse entender como é que funcionou essa transição, né, da aplicabilidade do FAST para a veterinária, né, como foi essa comunicação e como surgiu essa ideia dentro das discussões, se foram realmente os profissionais da área que ficaram conhecendo do projeto e trouxeram as dúvidas, como é que funcionou, acho que, não sei se é uma curiosidade geral, mas para conhecer um pouco mais. Bom, na verdade foi uma conversa mesmo com o pessoal da medicina, né? Como eles já conheciam a gente já tinha apresentado equipamento e tal, eles já sabiam como funcionava e eles estavam com uma dificuldade de implantar no hospital universitário, né, para fazer os testes, por conta das várias outras formalidades que teriam que ser feitas, né? E eles sugeriram, a gente entrou em contato com o hospital veterinário, né, para tentar viabilizar os testes por lá. E, para nossa surpresa, a gente foi muito bem assistido lá, né? Gostaram muito, fizeram o primeiro teste e quiseram fazer um teste mais longo. E a gente está com essa conversa já há um tempinho lá com a nossa parceria lá com o pessoal da UEMA. E eles vêm dando, cada vez que a gente tem uma roda de conversa, eles dão feedback, né, para a gente, dão ideias. A ideia da bateria aqui, que o rapaz perguntou, né, não sei, não lembro o nome dele, foi uma ideia deles, do pessoal da veterinária aqui em São Luís, porque eles também têm aquele atendimento móvel, né, dos bichinhos, aí para eles levarem também o Vita para atendimento domiciliar. Então, assim, a gente estava com uma conversa muito boa, um feedback tanto para a gente, da gente para eles e deles para a gente também.
É porque, assim como a gente está cedendo essa tecnologia para eles, eles estão cedendo ideias para a gente, e algumas delas a gente está conseguindo implementar devagarinho, mas está implementando. Essa eu posso ajudar, Thalita. Eu participei logo no início das atividades de diferentes iniciativas de diálogos com hospitais em vários estados do Brasil, porque nós tínhamos a necessidade de abrir diálogo com os profissionais da saúde. Então, tivemos a oportunidade de conversar com os profissionais do Hospital São Lucas de Porto Alegre, do Hospital da cidade de Lagarto, lá aí em Sergipe, não é? Lá no Maranhão, como a Ellen trouxe, lá em Goiás também. Nós fomos envolvendo diferentes profissionais de saúde até para que pudéssemos capturar o melhor possível nesse contexto. E não paramos aqui. Nós também tivemos muita interação internacional. O nosso primeiro workshop, você vai lembrar, dentro dessa iniciativa, deste projeto, foi o da colaboração internacional. Nós tivemos, então, uma iniciativa bastante similar a esta em Marrocos, não é? Com o IRESEM, que é o Instituto de Pesquisa de Marrocos, que desenvolveu um ventilador mais, mais ou menos nesta linha como nós trabalhamos, talvez um pouquinho mais direcionado a outros usos. Nós tivemos muita colaboração e conversa com eles, e também o nosso parceiro Inesc-Tech, não é, que desenvolveu também um animador muito parecido, né? Nós até nos inspiramos muito no projeto do próprio Inesc-Tech, né, que já vinha também trabalhando dentro desse contexto e que tinha colaborações também norte-americanas. Então, nós fomos criando uma possibilidade de diálogo com diferentes países para que dentro do nosso contexto brasileiro, do fechamento que nós experimentamos, do isolamento que nós experimentamos, que fosse possível customizar algo que nos ajudasse, né, e que fosse tropical, que fosse mais a nossa cara. Então, foi dentro deste contexto que nós desenvolvemos muitas coisas e abrimos muitos diálogos. Muito bem. Não tendo mais perguntas, imagino, Thalita, não há, assim, perguntas, por enquanto? Por enquanto, não. Eu Ok. vou parar a gravação. Espere só um minutinho, só um Ok. minutinho, para nós fazermos o encerramento, né? Neste encerramento eu quero agradecer mais uma vez aqui o apoio da FAPESC, né? Eu agora que percebi aqui a Débora Bernetti conosco, também da FAPESC, então, muito obrigado aí por todo o apoio, não é? O Obrigado, senhor, Pedro, professor Mauro, todos vocês, excelente evento, muito bom, fazendo essa ligação da pesquisa com a sociedade e principalmente com a inovação e com um produto tão importante. Obrigada, professor Mauro. nada, obrigado vocês. Pedro, obrigado mais uma vez aí pela participação e por nos acompanhar. É um prazer, professor. Estamos às ordens e à disposição, sempre. Certo, certo. Nós ainda vamos fazer mais ainda alguma conversa com o presidente. Queria depois levar ao presidente os resultados do projeto. Vamos depois conversar sobre isso. Mas vamos aqui agradecer as pessoas que participaram e reforçar. Quem tiver interesse em conhecer melhor, em dialogar conosco nesse ambiente de inovação, para que nós possamos encontrar soluções e fazer com que aquilo que foi materializado nesse projeto chegue à sociedade, por favor, preencha o formulário que está aqui no chat, nos permita entrar em contato convosco para que nós possamos tentar achar soluções de empreendedorismo, né, para aquilo que foi produzido no ambiente acadêmico. Muito obrigado aí pela participação de todos e agora sim, Thalita, pode parar a gravação.